Bom dia, galerinha, tudo bem? Tô aqui para fazer a correção desse exercício hoje sobre tecidos. Dá uma olhadinha nessa folha. Isto. Olha. Repito, quem não conseguiu acessar essa folha, ela vai estar também disponível, tá bom? Junto com a correção, ó. Ela fala sobre os tecidos. Tranquilo? Tranquilinho, tá, galera? Vamos lá? Quem não conseguir imprimir, gente, por favor, copie as perguntas e anote as respostas no seu caderno. Número 1. Como é formada a célula ovo? A célula ovo é formada pela fecundação do espermatozoide com o seu óvulo. Número 2. Como se dá o crescimento humano? Essa aí nós já aprendemos. O crescimento humano se dá por mitose. Depois de adultas, as células humanas se multiplicam com qual objetivo? Claro, depois de adulta, a célula multiplica para manter o corpo, e renovação celular. Qual a base hierárquica da composição básica do ser humano? Ou seja, do menor para o maior. Vamos lá? Átomos, moléculas, células, tecidos, órgão, sistema e organismo. Tranquilo? Belezinha? 5. Pense. O que poderia acontecer ao corpo se a membrana celular não funcionar corretamente? Vamos recuar. Para responder essa pergunta, a gente tem que se lembrar qual a função da membrana celular, ou chamada membrana plasmática, também pode ser chamada de plasmolema. A membrana plasmática, gente, ela controla tudo que entra e tudo que sai da célula, ok? Uma falha nesse processo vai permitir a entrada de substâncias indesejáveis e a perda de substâncias ou nutrientes. Tranquilo? Só contextualizando aí, a membrana plasmática, os vírus, que nós estudamos o ano passado, não sei se você se lembra, que são seres acelulares, e é por isso tão complexo o combate aos vírus, Até agora não existe uma medicação que mate os vírus, mas os remédios que estão sendo testados para vírus e os que existem, eles só retardam a replicação viral, mas não matam o vírus porque ele não é considerado nem ser vivo para ser morto. Então ele retarda o crescimento dos vírus. Os vírus entram na membrana, se fixam na membrana da célula, driblam o sistema, entram na célula, dominam o DNA da célula e fazem com que o próprio corpo multiplique novos vírus. Por isso é tão complexo o tratamento dos vírus. E o que o corpo faz em resposta? O corpo produz células de defesa, os anticorpos, ou glóbulos brancos chamados de maneira geral, que vão destruir esses vírus. Isso fica guardado na memória imunológica e da próxima vez que o indivíduo entrar em contato com aquele tipo viral, que nós estamos dando de exemplo, ele já vai saber como combater sem causar a doença, ok? É por isso que a gente é um dos motivos, da grande dificuldade que a gente está passando nessa pandemia, é que o vírus é novo e a gente ainda não tem anticorpos contra ele. Vamos seguir? 6. Qual a função do tecido epitelial? O tecido epitelial, galera, é formado por células justapostas, ou seja, células extremamente unidas, e ela tem função de revestimento. A pele, reveste os órgãos, a pele é um exemplo de tecido epitelial, reveste internamente e externamente todo o corpo. Tranquilo? 7. Quais são os tipos de tecido conjuntivo e as suas funções? O tecido conjuntivo é também chamado de um tecido de preenchimento ou tecido suporte para os demais tecidos. Tem vários tipos de tecido conjuntivo e eu quero destacar estes aqui, que são
o tecido conjuntivo. Aqui, ó, vamos destacar esses aqui, ó. Isto. Tecido conjuntivo adiposo, que é aquele que é rico em gordura, né? E também protege contra o frio. Tecido conjuntivo ósseo, que o próprio nome diz, ele é encontrado aonde, galera? Nos ossos, rico em cálcio e sais minerais. E na membrana plasmática, no citoplasma das células do tecido ósseo, tem uma substância que permite com que essas células se tornem mais rígidas, tá? Tecido conjuntivo cartilaginoso, ou também chamado de cartilagem. Esse tecido, ele é mais flexível que o ósseo. E aonde ele é encontrado? Nariz, orelha e articulações. Tá certo? Tranquilo? Nós ainda temos o tecido conjuntivo sanguíneo, que são as células do sangue, ok? Ué, professor, o sangue é um tecido? É. Por quê? O tecido não é um conjunto de células? Então, logo, com esse conceito, o sangue é um tecido. Nós destacamos 3 tipos celulares encontrados no sangue. Os glóbulos vermelhos, né? Os glóbulos brancos e as plaquetas. Depois nós vamos estudar a função de cada um, tá? Mas por alto, os glóbulos brancos ou hemácias transportam oxigênio. Quem quiser anotar a função, essas 3 funções é bacana, tá? Os glóbulos brancos ou leucócitos estão relacionados à defesa e as plaquetas, elas são importantes na contenção de hemorragias, né? Por isso, risco da dengue hemorrágica. Por quê, professora? Porque ela reduz as plaquetas e a pessoa pode ter hemorragias internas, né? E nas piores das situações, até vir a óbito. Vamos lá? O que é necessário para a formação de qualquer tecido? Nós falamos agora. Isso é necessário o quê? A união de células similares. 9. Quais são os 3 tipos de tecidos musculares e as suas funções? Nós temos 3 tipos, então. Tecido muscular esquelético, que é aquele tecido muscular que está preso ou fixo ao esqueleto. Tecido muscular liso, que é aquele encontrado nos órgãos, né? Como bexigas, como bexiga, útero, né? Intestino, etc. E o tecido muscular cardíaco, o próprio nome diz, vai ser encontrado no coração. Número 10, o que é o tecido nervoso? Tecido nervoso, gente, ele vai trabalhar junto com o sistema nervoso, né? Com as células que vão captar sensações, né? De dor, frio, né? Tanto as sensações emocionais quanto as sensações físicas. Então, ele tem a função de comunicar o corpo com o cérebro, ok? Uma célula que eu destaco do tecido nervoso são os neurônios, tá? Que é o tecido nervoso, é um conjunto de neurônios. Qual a sua função? Basicamente, comunicar o corpo com o cérebro. Cérebro, viu, gente? Vocês têm o hábito de escrever cérebro, por favor. 11. O que poderia acontecer ao ser humano se o tecido nervoso não funcionar perfeitamente? Gente, a falha no tecido nervoso, né, ou no sistema nervoso em geral, pode estar relacionada às mais diversas patologias. Patologias são o que, gente? Doenças. Tais como Parkinson, Alzheimer, né? Entre outros processos. Tranquilo, galera? Ótimo. Espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas. Mais uma vez eu repito, copia tudo, anota, aliás, corrija tudo no seu caderno, ok? Quando a gente retornar, eu quero ver tudo certinho, tá bom? Bons estudos para vocês, um grande beijo e até a próxima.